Shalom, shalom, estamos de volta aqui no canal. Hoje nós queremos falar de um assunto interessante que surgiu no nosso grupo, no grupo da nossa congregação, né? A respeito de será que nós devemos considerar realmente Sadik, né? Os grandes nomes que são citados no Tanar, na Torá. Vamos ter, por exemplo, Shlomo, o rei Salomão, o grande David Meller, o rei David. Será que essas pessoas, por elas terem demonstrados ali na escritura erros, pecados, né? E estes pecados delas trazerem, então, publicamente, né? Sem ter essa questão de esconder nada, será que essas pessoas devem ser consideradas realmente sadik? Será que nós devemos, então, confiar que elas são almas elevadas que podem nos conduzir a uma vida de techuvá, a uma vida de novidade no sentido espiritual e alcançarmos méritos e bênçãos através dessas almas, dessas pessoas, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje o meu testemunho de conversão. Com isso, nós vamos entrar nesse assunto, né, de considerar ou não o tzadik, a pessoa elevada, a pessoa que é citada no Tanar, né, os grandes nomes que nós conhecemos que estão na Bíblia. Baruch Hashem. Então, eu nasci num lar cristão, né? Desde que eu entendo, vamos colocar assim, me entendi por gente, eu professava junto com a minha família a fé da igreja protestante cristã. Contudo, eu atravessei na minha vida muitas situações, como qualquer pessoa, de qualquer religião atravessa situações e problemas na sua vida. Contudo, na religião, né, que eu professava, que eu tinha como aquilo ser o correto para o serviço da divindade, né, eu não conseguia alcançar a minha plenitude e shalom, né? Infelizmente, ou felizmente, né, mesmo que eu me dedicava, né, à religião, claro que tinha momentos que havia um afastamento, até pelas as questões dos problemas e as dificuldades da vida, contudo, internamente, e o esforço havia de uma dedicação, né, e houve muitos anos que eu me dediquei realmente de corpo e alma, e todo o meu tempo praticamente à religião. Né? Então, quando eu me casei, que tive o meu filho especial, que é o Theo, eu tive um insight, né? Uma revelação, vamos colocar assim, da sabedoria do Eterno veio para mim, no sentido de, procurando saber acerca do transtorno de meu filho, o Eterno começou a me indicar essa questão dos mandamentos, que não haviam sido, como eu posso dizer, que não haviam sido abolidos, né? Porque, infelizmente, a religião que eu vim me ensinava o seguinte, que dali, do momento que Mashiach esteve na Terra em diante, Mashiach já fez tudo que precisava acerca do Velho Testamento, do que estava escrito no Velho Testamento, e dali seria um novo testamento, uma nova aliança, no sentido de tudo realmente novo, né? Um ensino novo, uma prática nova, pessoas que eram da antiga aliança foram rejeitadas, então essas pessoas que acompanham então o novo, né, movimento, vamos colocar assim, essas pessoas que seriam então as eleitas, as salvas, as pessoas que teriam então essa questão de salvação mesmo, porque a salvação pela religião ela é vista de uma forma diferente. Hoje eu entendo a salvação da forma original que ela é. Qual é a forma original de salvação? Salvação não é você ser tirado de um lugar e colocado em outro lugar. Ou então, salvação não é você sair de uma realidade, de um sofrimento, vamos colocar assim, que você vai morrer e ser levado para a vida. Não é isso que é salvação. Isso, claro que a gente entende que no contexto geral, isso também se chama salvação. Mas a salvação que o Mashiach veio trazer, inclusive o nome dele é Yeshua. Yeshua é salvação. Então, a salvação que Yeshua veio trazer
é a libertação dos pecados do povo. Está escrito em Mateus, Matitiarro, quando o anjo vem anunciar a vinda, né, o nascimento de Mashiach, ele fala que Mashiach receberia esse nome, Yeshua, porque ele salvaria, ou seja, ele libertaria o povo dos pecados, ou seja, a salvação, no contexto original espiritual, ela é a libertação, a liberdade que a alma consegue ao não praticar mais averoto. Como eu já ensinei aos irmãos aqui no canal, que não está escrito em lugar nenhum que é proibido fazer alguma coisa. Na Torá, quando diz assim, não faça, ali no original tem uma palavra que diz o seguinte, se você fizer, você ficará preso. Então, qual é o sentido da salvação? É libertar a pessoa que praticou um pecado, que praticou uma verá, que é pecado, nós todos já sabemos que está escrito na carta de João, né? 1 João, no capítulo 3, está escrito lá, versículo 4, que o pecado é a transgressão da lei, a transgressão da Torá. Ali, lei é uma maneira também que eles colocam já para ser pejorativo, porque Torá vem de ora, orar, orar é luz. Luz é o quê? Conhecimento, sabedoria. Então, a Torá, quando eles colocam a tradução no português como lei, fica uma coisa assim, como se fosse algo ruim. Só que vamos aqui, os assuntos são muitos, mas vamos aqui prestar atenção. Se o Eterno está formando um povo para ser um país de santo, um povo mesmo, um país de pessoas que vão trabalhar o serviço divino, que vão ser luz, ou seja, tem a Torá, tem a Ora, tem a luz. Ou seja, essas pessoas, elas têm que seguir o quê? Um código de lei. Caso contrário, vai virar uma bagunça. O país precisa ser o quê? Organizado, ok? Então, a Torá, ela serve também como lei. Porque eu já ensinei aos irmãos que quando nos mundos superiores existe um desejo, nos mundos inferiores aquilo se torna uma obrigação, uma lei. Então, quando o Eterno ele deseja lá em cima que a gente não maltrate o nosso próximo, que a gente ame o nosso próximo como a gente ama a nós mesmos, quando isso chega, esse desejo do Eterno chega aqui embaixo, nesse mundo aqui embaixo. Isso se torna uma lei. Um exemplo, você é a mãe e o seu filho, a hierarquia dele é mais embaixo. Quando você deseja que seu filho mantenha o quarto organizado, mantenha o quarto dele limpo, mantenha o quarto dele arrumado, você vai dizer para ele, fulano, arrume o seu quarto, porque você deseja que esse quarto dele esteja arrumado. Isso é um desejo seu. Só que quando seu filho escuta, ele entende isso como uma ordem, como uma lei. Então ele fala assim, mãe mandou eu arrumar o quarto, eu vou arrumar meu quarto, porque senão mãe vai me punir. De alguma forma, tá entendendo como é, meus irmãos? O Eterno, ele é nosso pai, a nossa mãe. O Eterno, ele é o superior, ele é a autoridade sobre nós. Quando ele tem um desejo de algo, então isso passa a ser para nós o quê? Uma lei, uma ordenança, né? Um estatuto, um preceito, um mandamento. Então, a Torá do Eterno, que é a luz, que é a sabedoria do Eterno, ela é para nós aqui nesse mundo físico realmente como fosse uma lei. Mas não era para traduzir lei. Porque a palavra Torá é ensino do Eterno, sabedoria do Eterno. Mas, Baruch Hashem. Então, como eu estava dizendo para os irmãos, né, eu estava nesse estado, né, de começar a descobrir, então, que toda essa lei, esse desejo do Eterno, esses ensinos do Eterno, eles ainda estavam vigentes. Por quê? Porque eu comecei a realmente ler, porque tem uma coisa que eu preciso dizer para os irmãos aqui, antes de tudo. O controle de todas as coisas está na mão do Eterno. O Eterno, ele vê o desejo real da gente, a vontade que tem do nosso coração. Se a nossa vontade é verdadeira de conhecê-lo, se a nossa vontade é verdadeira de estar realmente com os olhos abertos. E o Eterno, ele derrama, já falei, ele vive por emanar sua luz. Então, ele derrama aquilo que a gente deseja. Se você deseja com todo o seu coração conhecer a Deus, em algum momento você vai adquirir o conhecimento de Deus. Você vai começar a receber o conhecimento do Eterno.
Por quê? Porque você desejou. Então, muitas vezes as pessoas, elas têm uma religião, elas têm uma Bíblia em casa, mas aquela Bíblia fica na estante delas. Aquela Bíblia fica, até elas até ler. Não vamos dizer aqui que até ler. Só que elas leem com a visão direcionada do que alguém já disse para ela que aquilo significa. Então, quando a pessoa tem esse direcionamento de homens, então é como se ela fechasse o portal da divindade e falar com ela. Por quê? Porque ela já está com o copo cheio. Ela não tem como entrar mais a sabedoria do eterno dentro da alma. Por quê? É como se ela estivesse com o recipiente, que é sua alma, já lotado do conhecimento dela mesma ou de outras pessoas. E ela não quer abrir mão daquilo. Não existe o ingrediente principal, que é a humildade. O que a humildade faz a gente... o que a humildade faz a gente se tornar? A humildade faz a gente se sentar, faz a gente se abaixar, faz a gente reconhecer que a gente é menor, que a gente não sabe tanto e nem tudo. Né? Então, com isso, a humildade vai favorecer o aprendizado. Se a pessoa é orgulhosa, né? Se a pessoa está cheia de si, se ela sabe tudo, se na cabeça dela ela já tem a verdade, ela já tem o conhecimento, ela já sabe a Bíblia, ela já sabe de cor, ela sabe onde está escrito tudo, ela sabe quem escreveu, quem disse, quem não disse, ela sabe interpretar. A mente dela já está cheia, ou seja, o coração, a alma, está cheio, não tem espaço para a luz do eterno. Então, todos esses ingredientes são necessários para que a pessoa comece a abrir seus olhos. A humildade, o desejo, né? A busca da verdade. Porque muitas vezes você vai chegando num estado que você já chega, você fala, não aguento mais. Não tenho mudança, não tenho a cura, não tenho a libertação, não tenho uma saída, é só negatividade. O que está acontecendo? É traição, é doença, sofrimento de todo tipo, psicológico. Acontece de acontecer sofrimentos de violência mesmo física. Então, se você está caminhando sempre em uma direção e está dando tudo errado, tem uma coisa errada nessa caminhada, nessa direção. Então, você começa a querer um caminho de paz. Um caminho que realmente vai resolver os seus problemas. Venha e faça isso, faça aquilo. Fiz. E não resolve. Por quê? Porque, infelizmente, a direção está ao contrário da sabedoria do eterno. Está virando as costas para o que é do eterno. Está dizendo que o que o eterno falou passou. Está dizendo que o eterno não é ele quem realmente criou todas as coisas. Ele é outra pessoa. Ele se divide. Então começa a misturar. Começa então a entrar o engano. Começa então a... exatamente o fruto que Adão e Rava comem. Qual é o fruto? Aquele que mistura o bem com o mal. As religiões são isso. São a mistura, ali tem coisas boas, tem luz, mas tem sombras ali, permeando as sombras misturadas. Ou seja, não é uma coisa santa. O que é santo? Separado. Nós já estudamos aqui. Então, as religiões, elas têm coisas boas e positivas? Tem. Mas, infelizmente, elas misturam a escuridão, o engano, a mentira. E isso vai provocar o quê? A derrocada. Porque foi isso que fez a Adão e Rava cair. O que Adão e Rava caiu? Porque misturaram o bem com o mal. Em Apocalipse está escrito, antes vocês fossem frio ou quente. Ou frio, que quer dizer que está para o lado da bondade, ou quente, que está para o lado do do inferno, da maldade. Mas não vocês serem o quê? Morno, frio e quente tudo junto. Isso é pior, porque o Eterno fala, eu vou vomitar vocês da minha boca. Então foi isso que aconteceu com Adão e Rava. Eles foram vomitados do Gan Eden e caíram neste mundo. E neste mundo é essa realidade, a realidade misturada. E o Eterno, ele escolhe,
Ele abre os olhos de quem ele quer abrir. Está escrito, ele mata quem ele quer matar e ele sara quem ele quer sarar. E pela grandíssima misericórdia do Eterno, ele fez os meus olhos se abrirem, né? E aos poucos eu fui começando a compreender. Não é uma caminhada fácil, porque você vem de muita clipar, né? Quanto mais você pratica a verá, mais aquilo vai criando casca. Nossa alma é como um refletor, certo? De luz. Mas cada vez que nós pecamos, que nós transgredimos a luz do Eterno, a Torá do Eterno, vem um pedaço de casca, como se fosse terra. Vai caindo por cima daquele refletor, vai enterrando aquele refletor. Uma hora não se vê mais a luz. A luz está tão como se tivesse vários caminhões de caçambas de terra, que não dá para sentir mais nem o calor da luz. Não dá para ouvir o barulho que sai do refletor. Não dá para ver a luz. Ou seja, às vezes a pessoa está num estado de casca muito grossa. E isso interfere demais no quê? No tempo que ela vai levar para se limpar. Ela tem que fazer um esforço muito grande para poder conseguir quebrar essas cascas e conseguir novamente brilhar a luz, né, da sua alma. Então, nesta caminhada, vem as dúvidas, vem as pessoas que estão aonde? Em cima do muro. Como é isso estar em cima do muro? Nem sai totalmente dos ensinos que aprendeu, e também não volta para onde estava, não aceita voltar, porque sabe que lá está tudo errado. Mas também não entra de cara, e nem de corpo e alma, vamos colocar assim, na Torá do Eterno. Não aceita o povo do Eterno. Porque, meus irmãos, Israel são judeus. Eu já expliquei aqui que a Bíblia foi escrita pelos judeus. Todos que escreveram a Bíblia eram judeus, eram israelitas. Eram descendentes de Jacó. Quem escreveu toda a escritura, inclusive a Brit Hadashah, todos são do país chamado Israel, da família chamada família de Abraham, Isaac e Jacó. Não existe nenhuma pessoa, a não ser o profeta Habacuc. Esse profeta Habacuc, ele era de Edom, mas ele era um convertido, que pode ocorrer entre as nações justos, mas isso é uma raridade. Não é a regra, é a exceção. Então, apenas o profeta Habacuc. Por que o Eterno levanta Habacuc entre os profetas de Israel? Ele sendo de Edom. Ele, né, praticante da religião judaica, ele fazia... Ele era um judeu na religião, mas no sangue ele era Edom. Por que o Eterno levanta um edomita, né, de sangue edomita, para ser profeta de Israel? Porque você pode ler a profecia de Habacuc. É contra Edom. O Eterno, ele dá um mandamento, não se levante contra Esav, não se levante contra Edom, porque eles são seus irmãos. Então, o israelita não pode se levantar contra Edom. O Eterno não permite. Então, para que Edom receba seu castigo que é merecido, o Eterno levanta, então, um tzadik entre eles mesmos, que vai fazer a profecia contra Edom. E ele faz, pode ler o livro de Habacuc, lá está profetizado contra Edom, a queda de Edom. Então, o que eu quero dizer aqui? No caminho, né, entre a religião misturada e o judaísmo, existem pessoas que ficam em cima do muro, ou seja, elas querem o Eterno de todo coração, porém elas têm ainda enraizado nelas o quê? O antissemitismo. Porque nós viemos de uma religião antissemita. Por quê? Porque nós somos Anussim. O que é Anussim? Anussim são judeus que foram, eles foram obrigados, né? Fala que é os marranos, que é os que foram obrigados a se converter, né? Então, ou se convertia ou morria. Perdia tudo, perdia casas, perdia os bens, perdia o que tinha de comércio, perdia tudo. Não, sabe aquelas profecias de Apocalipse que não ia poder comprar, vender? Aquilo já aconteceu. Entendeu? Os judeus ficaram proibidos na Europa de comprar, de vender, de comercializar. Entendeu? Os judeus passaram por aquilo tudo aquilo já foi cumprido, meus irmãos. Eu não estou dizendo para vocês que não pode acontecer novamente algo parecido, porque a gente sabe que a realidade ela é cíclica.
Então, aquela essência, ela sempre volta, sempre volta. Então, pode voltar mais forte ou pode voltar mais fraca, mas ela tá sempre ali, né, passando aquele ciclo de sofrimento ou de bonança também. Quando tem as Moadim, a gente recebe bênçãos, né? Baruch Hashem. Mas já aconteceu de judeu não poder comercializar, não poder comprar, não poder nada, porque tinha que ter a marca. Qual é a marca que tinha que ter? Na testa e na mão. Falava assim, faz aí o sinal da cruz. Faz aí, você é católico, você é cristão, faz aí o sinal da cruz. Então tinha que usar a mão direita e a testa para fazer o sinal. Já aconteceu, o povo tá aqui esperando chip. Que chip? Estão fazendo até hoje a marca aí. A gente sabe o que é a besta. A besta é o sistema. É o império, né? Que domina as mentes das pessoas. Até hoje a convicção de salvação vem desse povo, né? É eles que ditam o que está certo, o que está errado. A visão deles religiosa é que é a correta. Quem não cumprir o que eles falam vai para o inferno, né? Se não for para o local que eles cultuam, vai estar desviado e vai para o inferno. Ou seja, hoje é mais psicológico. Mas já teve tempos que foi na espada, foi na fogueira. Foi assim que aconteceu. Foi na marra. O nome é marrano. Então, eu fiz exame de DNA, eu tenho o sangue judeu. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Que alegria, meu Deus. Então, eu sou judia. Entendeu? Eu sou judia. E quando eu descobri isso, eu já estava nessa caminhada aqui de largar esse povo que não quer a verdade. Mas existia pessoas, voltando aqui, no meio do caminho. Essas pessoas começavam a falar que o nome de Deus era diferente do que os judeus falam, os verdadeiros judeus, que eu falo assim, os que nasceram falando a língua hebraica. Gente, vamos acordar. Se uma pessoa nasce falando uma língua, como é que ela vai saber menos do que uma pessoa que nasce, que não sabe falar a língua? Não conhece o idioma, não nasceu daquele idioma, não é nem nativo da terra. Vamos acordar, o nome do Eterno não pode ser dito. Eu até sei o nome do Eterno, graças ao Eterno, eu aprendi, estudando com os judeus de verdade. Só que nós não devemos falar o nome do Eterno, em hipótese nenhuma. Não é, você não pode dizer o nome do Eterno, porque se o Eterno é amor, se ele te ama, se ele gosta de você, por que não pode chamar ele pelo nome? Porque o nome dele revela muita luz. Quando eu falo, se eu falar, não vou falar o nome do Eterno, que não é o nome que eles costumam falar, Yahweh, e Alcha, essas coisas, esses nomes não são o nome verdadeiro do Eterno. Não é assim. O idioma não é esse, não é assim que fala aquele nome que está escrito no tetragrama. Certo? Se você estudar hebraico, você vai descobrir sozinho como fala. Só que você não deve falar. Por que você não deve falar? Como eu disse, o nome do Eterno, ele revela muita luz. Você não vê, mas nos mundos espirituais vem muita luz. E nós estamos cercados por clipotes, por demônios. Vamos botar bem claro aqui para vocês. Espíritos malignos nos cercam para quê? Para se alimentar. Essa foi a sentença. E quando você joga a vida para fora, aquilo vem comer. E julgamentos severos vão vir para você. Julgamentos de morte. Nós temos na Torá e na Brit Hadashah exemplos. Na Brit Hadashah não vai falar claramente, mas na Torá, no Tanakh, na Escritura Sagrada, nós temos exemplos de que o sacerdote ele se purificava muito para poder entrar no Santo dos Santos, nos Kadosh Kadoshim, naquele lugar que ele poderia falar uma vez no ano apenas em Yom Kippur, Yom HaKippurim. Era apenas neste dia, ele poderia então falar o nome sagrado. Ele falava uma vez para purificar a si mesmo, os pecados do ano todo. Ele falava a segunda vez para purificar os pecados da sua família do ano todo. E a terceira vez ele falava para purificar todo o povo. Ele falava por 3 vezes. Ele tinha na roupa do sumo sacerdote como fosse sininhos. Porque quando ele andasse, era para aquilo fazer barulho. Qual o objetivo disso? Porque quando ele soltava o nome sagrado lá dentro do Kadosh Kadoshim, e ele tivesse um pinguinho de ego que fosse assim, ele morria. Mas ele não morria uma morte suave, não. Ele era queimado totalmente, só ficavam os ossos.
Então, assim, a gente tem que compreender que o eterno não muda, não, meus irmãos. Ah, mas aquilo só aconteceu aquele tempo. Hoje está igual os cristãos, que pensam que hoje não tem mais nada? Tem. A única diferença é que aquele tempo, como tinha o templo sagrado, a Shekhinah, ela estava o quê? Quase que fisicamente na terra. A diferença é que hoje a Shekhinah não está mais fisicamente na terra como ficava por causa do templo. Mas as consequências espirituais, elas vão acontecer. Então, pare imediatamente de querer saber mais do que os oráculos do Eterno. O próprio Shaul Rachalia, o Paulo, ele fala em Romanos 3, ele diz que a sabedoria, o segredo, né, o oráculo é isso. O que é o oráculo? Quem não já viu o filme aqui que tem os oráculos? Oráculos é aquelas pessoas que sabem o futuro, que sabem o passado, que sabem o que está pensando, que sabem o que vai acontecer. Ou seja, oráculo é o que sabe tudo, o oculto. Quem sabe são os Yehudim. Se eu rejeito as sabedorias dos Yehudim, eu vou perder, então, a sabedoria do segredo do Eterno. Então, pare de ouvir pessoas que estão em cima do muro. Nem vai para a religião do povo de Deus e encarar lá o serviço divino e nem volta para o paganismo. Fica no meio, querendo inventar uma nova religião, uma religião onde eles inventam um nome novo para Deus. Ah, não pode falar Deus. A gente sabe que como eu posso dizer, essa tradução para essa palavra Deus é uma maneira da gente compreender que é uma divindade no nosso idioma. É óbvio que tem um ídolo chamado Zeus, que era também um Deus para aquele povo lá, romano, grego. Mas para nós não, para nós é um ídolo. Para nós, o único Deus verdadeiro, a única divindade, a única autoridade divina em nossas vidas, que é o que significa Elohim, né? Que nós não podemos estar falando toda hora. Por que eu não posso falar? Posso falar Elohim, por exemplo, para não falar o certinho. Porque como eu já falei, eu vou abrir muita luz, isso vai atrair clipar. Isso vai trazer julgamento para a minha vida. Eu vou adoecer, eu vou ter um problema de perda de dinheiro, eu vou perder uma amizade com alguém, eu vou brigar com alguém porque alguém vai se levantar contra mim. Por quê? Porque eu cutuquei a onça cavalo curta. Será que nós somos mais fortes do que o sumo sacerdote que morria? Será? Eu acho que não. Um sumo sacerdote que dedicava a sua vida plenamente ao Eterno. Eles morriam. Eu tenho um estudo que eu aprendi, uma aula com o Rabino. Eu não me lembro aqui exatamente a quantidade, mas era cerca de um sacerdote por ano morria. Chegou antes de Hanukkah, uns 200 anos antes de Hanukkah. Parece que foi isso, ou 180 anos antes de Hanukkah, né, acontecer. Era um sacerdote por dia, por ano. Ou seja, mais ou menos assim, todo Yom Kippur, o sacerdote que ia lá morria. Mais ou menos por aí. Uns vivia mais, mas quando chegava certo tempo, outro morria. Porque era assim, vamos supor, o sumo sacerdote entrava agora para fazer o sacrifício. Morria. Aí puxava a alçada. Aí falava, próximo, venha você que estava na fila para poder ir. Aí se vestia, fazia mikve e entrava. Porque tem que aproveitar o dia para fazer o pedido. Entrava lá, morria também. Aí vinha o outro, até o dia acabar, morria 4, 5, 6, gente! Então vamos parar com essa loucura de inventar uma nova religião, onde podemos falar o nome sagrado. Não podemos falar o nome sagrado. Isso não foi dado direito para ninguém falar, a não ser para o sumo sacerdote. Se você for um sumo sacerdote, você tem que ter um templo para você falar o nome sagrado também. Não tem templo, então não pode falar de jeito nenhum. Até meditar é perigoso. Você pode, claro, saber, se você tiver o mérito de saber, pode saber. Mas não é para você estar meditando nisso o tempo todo, porque você e eu somos falhos. Nós temos que estar, uma elevação, na hora que nós pensarmos nesse nome, nós temos que estar em santidade como Eterno, né? E purificados. Se você é uma mulher, você tem que estar, se você está no estado de nidá, você não pode. E se você tiver terminado o estado de nidá, você tem que fazer mikve. O homem, se ele tiver feito relação com a mulher dele, ele tem que fazer mikve, tem que estar puro. Se teve contato com um morto, tem que fazer mikve.
Não é tão simples assim. Então, nós passamos, né? Eu passei por essa fase. Pessoas que ficavam colocando medo na gente de que o mundo ia acabar, de que tinha uma nova ordem mundial e que os governantes da terra tá contra a gente e não sei o quê, e aquela aflição, e eu comecei a guardar comida. Eu perdi tanto dinheiro guardando comida, meus irmãos. Até eu falar, chega, eu só vou acreditar no que tá na Torá. Primeira coisa que você tem que acreditar, tudo é o eterno. Meus irmãos, se for de acabar o mundo agora e você tiver que morrer, você vai morrer. Se você tiver de ser salvo, você vai ser salvo. Tudo é o eterno. A gente tem que ter confiança plena no eterno. Se for para acabar o mundo de bomba e você tiver de ser salvo, protegido, vamos colocar assim, o eterno vai lhe proteger. Pois quando o Mashiach chegar, o mundo vai pegar fogo mesmo, que o sol vai se esquentar 7 vezes para que os ímpios morram queimados. E aqueles que são do eterno, se nós estivermos vivos e nós, Baruch Hashem, estivermos firmes na Torá, nós não vamos ser atingidos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não será atingido. A gente tem que pular para o lado do povo de Deus. Quando você pula para o lado do povo de Deus, que você acredita no que o povo de Deus te ensina, que os sábios do Eterno te ensinam, você vai ter vida. Você vai ter sossego na tua mente, você vai ter paz, você vai largar de medo de Pix. Ah, não vou fazer Pix. Eu tive essa coisa no começo. Ah, não vou fazer Pix não, que é a marca da besta. Chip, de trás para frente, chip. Gente, que bobagem! A marca da besta não é chip, a marca da besta não é carimbo, a marca da besta não é letra. A marca da besta é se apegar à consciência no que é errado, no que é a besta, no que é o império da besta, no que é o ensino de Babilônia, na confusão de Babilônia. Isso é a marca da besta. É uma mente presa, uma mente cauterizada, que não aceita a Torá do Eterno. É ação, ó, a mão é ação, é uma atitude errada de fazer todos os pecados possíveis, porque todos os mandamentos deixa de lado. E tem umas doutrinas malucas que não é mandamento do Eterno. Ah, não pode isso, ah, não pode aquilo. Tá escrito na Torá que não pode? Se tiver escrito que não pode, aí realmente não pode. Mas se não tiver escrito, não é pecado. Para de seguir pessoas que não é o povo do Eterno. Pode até ser a alma divina que está ali tentando achar o caminho. Mas não aprendeu com os sábios, então está falando abobrinha. Agora vamos pegar a questão dos sábios. Meus irmãos, como que eu levanto a voz para falar algo contra homens como Davi de Meller? Ah, mas ele pecou. Você tem que ver o contexto de Davi. Por isso que é importante estudar com os sábios. Porque a Torá que está escrita, elas são apenas relatos simples e superficiais do que está realmente acontecendo ali por trás. Você tem que aprender com a Mishnah dos sábios, a Torá oral. Você não tem que ficar agarrado apenas com o texto simples. Os sábios dizem que quem agarra só no simples é tolo. Por quê? Porque o texto simples, o Eterno sabia que ia cair na mão dos ímpios. Então o Eterno não deixa ali claro as coisas. Tem a verdade? Tem sim. Tem muita verdade ali. Praticamente ali, se você traduzir certinho, é só a verdade. Contudo, códigos. Está codificado. Então, se você olhar com o olhar de interpretar um texto comum, você não vai compreender a verdade. Por quê? Porque o Eterno não ia dar sua Torá para os ímpios. E Yeshua falou, não dê o quê? O pão dos filhos. O pão é o quê? A Torá. Não dê o pão dos filhos para os cachorrinhos. E com isso, a Torá tá na casa de todo mundo, meus irmãos. Vocês pensem bem, abra a sua mente. Você acha que ali estaria tintim por tintim, de uma maneira bem simples, bem clara as coisas? Não! Ali está tudo codificado. Davi de Meller é santo diante do Eterno, Kadosh. Ele teve erro? Sim. Claro, todo mundo erra. Quem não erra? Só o Eterno. E Yeshua não errou.
porque Yeshua é o Adam Akadmon, é aquele homem que já está corrigido. Então, Yeshua não teve erro. Mas fora Yeshua, todos tiveram. Moshe Rabbeinu errou, David Amel errou, todos os discípulos de Yeshua, tudo errou. Olha o que Shaul Rachali arrumou pra gente com aquelas palavras difíceis dele. Até hoje o povo está enganado, embrenhado, porque Shaul fala palavras muito difíceis. E eles pegaram também os textos e misturaram com o grego, e aí ficou uma dificuldade doida para interpretar. E agora, com isso, essa maneira de Shaul lidar com as palavras, porque ele era muito erudito, né? Então, você vê que Kefa, Pedro, ele fala o quê? Os tolos não entendem o Shaul. Não entende por quê? Porque lê literal, não é para ler literal os textos sagrados. São códigos. David Ameller, ele tem um texto dos Salmos que ele diz que o coração dele está oco. O que quer dizer coração oco? Quer dizer porque o Ruach é o coração. Ele é um código. Então, no coração dele, não havia nada, ou seja, não tinha Yetzirah, ele não tinha nem Yetzirah, ele não tinha Satanás. Ah, por que ele pecou com Betsheva? Vamos explicar Betsheva para vocês? Betsheva é a alma gêmea de David. David, ele só encontrou a alma gêmea dele, porque todos nós vemos para o mundo, quando vimos para o mundo, a gente vê o homem e a mulher, vem os dois. Só que, quando o homem vai nascer primeiro, ou a mulher vai nascer primeiro, um vai para uma família. E o outro fica aguardando. E o outro depois vai para outra família. E depois eles se encontram. Certo? Muitas vezes a alma gêmea não é um casal de homem e mulher casado. Pode ser dois amigos, pode ser dois irmãos. Entendeu? Não é que a alma gêmea toda encarnação vai vir como marido e mulher. Não, às vezes é dois amigos, tem uma pessoa que você tem muita afinidade, que aquela pessoa lhe completa. Essa é a sua alma gêmea. Entendeu? Então, Davi, ele passa uma vida de aflição sem fim, sem amor. Ninguém ama Davi. Você pensa que alguém ama Davi? Até hoje. Olha pessoas falando mal de Davi hoje. Davi era escorraçado. Por quê? Porque Davi, ele é o quê? A carruagem, ele é... O que é a gente... Carruagem. O que é uma carruagem? O carruagem vamos botar um transporte, né? Que carrega pessoas, certo? Então, quando a gente fala que Davi é uma carruagem espiritual de Malchut, então ele é aquilo que carrega o Malchut. Aquilo que está tão perfeito que pode deixar o Malchut nele que vai dar certo. O que é Malchut? Malchut é a Sefirat do mundo das ações. É a Sefirat do reino. Malchut significa o reino. É onde nós, um dia, transformaremos isso aqui no mais alto dos paraísos. Um homem que foi capaz de ser um recipiente para isso. O que isso quer dizer? Davi não tinha ego. Davi era humilde, não tinha limite. Porque Davi, no fim de sua vida, pega seu filho de 12 anos, que Shilom tinha 12 anos ali. Você vê que até a gravura que eu fiz o vídeo, não tinha ele criança, porque eles mentem. Ali a gente não acha com facilidade na internet a verdade, ali tá misturado. Não tinha aquela barba, não era um rapaz, era uma criança que tinha acabado de fazer o bar mitzvah. Então Davi falou, você seja um homem. Ele tem que instruir o filho dele. Ele é um rei. A Torá, no reino de Davi, era lei, meus irmãos. Não tem esse negócio de Torá, só na sinagoga e no templo sagrado. Não, a Torá era a lei vigente. Se a pessoa erra a Torá, ele tinha que passar pelo Sanhedrin e tinha que passar pelas aquelas chicotadas, aquelas punições que está escrito na Torá. Não é assim, eu jogo pedra e terra na cara do rei Davi, xingo ele, chamo ele de tudo quanto é nome e vou voltar para o meu lugar porque eu tenho livre-arbítrio. Não, ele tem que pagar. Mas Davi não fez nada com ele. Engraçado que Davi deixou, porque Davi era, como eu falei, Davi era humilde. Só que Davi sabia que esse homem, ele era perverso. Então o filho dele tinha que ser instruído para que quando esse menino, que já era um homem ali, né? Que o homem no tempo, daquele tempo lá, criança de 12 anos, não é que nem as de hoje, bobinha, que só sabe o que besteira. Agora, era homem mesmo, que levava a sério, que já era pai até de família. Eles se casavam a partir de 12, 13 anos, estavam tudo casado. Baruch Hashem era um outro nível de alma, de consciência. Então, ele precisava o quê? Porque Shilomo, o nome dele já fala, Shilomo é uma pessoa de paz. Mas Shilomo casou muito.
Os casamentos de Shilomo eram contratos para apaziguar, fazer paz entre os países. Durante os 40 anos do reinado de Shilomo, não teve guerra em Israel. Por quê? Porque ele fazia esses acordos. Ele casava com a princesa de um país. E ali, aquele país, o acordo era o seguinte: eu estou levando sua filha, vai ser, né, bem tratada lá, vai ser minha esposa. E ela vai ter todas as mordomias, vai ser bem cuidada, vai ter herança minha. Contudo, você não pode se levantar contra mim. Era um acordo entre os países. Shilomo não ficava como um fissurado em mulheres, caçando mulher para se deitar, não, meus irmãos. Shilomo provavelmente só se deitava com a mulher na hora que casava com ela e depois nunca nem via mais a mulher. Ah, mas a mulher sofria. Meus irmãos, uma mulher de um rei sofria? Ah, mas e as concubinas? Um rei era permitido a ele ter várias mulheres. Por quê? Porque ele precisava ter muitos filhos, porque entre os filhos, algum tinha que ter a postura de um rei. Então, naquele tempo não tinha medicina avançada que nem hoje, naquele tempo não tinha, as pessoas não viviam. Você vê que Davi ele reinou 40 anos, ele morreu com 70 anos, ali está escrito que ele estava velho e já estava sem até o calor do corpo. Shilomo, ele reinou, ele começou a reinar com 12, reinou 40, ele viveu 62 anos e morreu já cansado, velho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ah, mas você não disse que as pessoas eram mais... Sim, mas também eram mais suscetíveis a certas coisas que hoje nós... como eu posso dizer? O saneamento básico que tem hoje não tinha naquele tempo. Então, tinha mais doenças naquele tempo que tem hoje. Tá entendendo? Então, tem muitas coisas que hoje faz a nossa vida aumentar. Certo? A gente tem um tempo de vida maior, claro que não com a vitalidade que eles tinham, porque eles morriam de 60, 50. Você vê, o profeta Shmuel morreu com 52 anos. Doença. Entendeu? Ah, mas porque ele serve de Deus, porque ele tem doença. Não tem isso de ser servo de Deus e não ter doença, não. De onde você tirou isso? Inclusive, doença é uma maneira da pessoa se limpar de pecado. Quando a pessoa tem uma doença que até leva ela à morte, aquilo ali evita que ela sofra muito nos mundos da verdade, né? No mundo da verdade, no outro mundo lá. Então, essa questão de Shilomo, mas Shilomo fez altares de idolatria. Shilomo não fez altares de idolatria. Shilomo fez para as esposas deles, as casas delas. E elas fizeram das casas delas idolatria, porque elas têm o livre-arbítrio delas. Elas eram idólatras. Certo? Shilomo é também Tzadik, o livro mais elevado, o escrito mais elevado que contém no Tanar. É o quê? O escrito de Shilomo. Qual é? Shira Shirim. Aquele cântico dos cânticos, quem escreveu ali não foi Shilomo. Shilomo escreveu com a mão, mas ali foi tudo revelação do Eterno. Os sábios dizem que ali é o Kadosh Kadoshim. Quem conseguir interpretar o segredo do Shira Shirim, ele consegue chegar ao segredo da vida, do Eterno todo, totalmente. Um homem que recebeu a sabedoria direto do Eterno quando ele rezou, ele não pediu riqueza, ele não pediu mulheres. Não, ele pediu sabedoria para o Eterno e ele teve. Ele teve muita sabedoria. Claro que ele poderia não ter feito certas coisas, como eu já falei, todo mundo erra, poderia. Mas só que tudo também, pera lá. Tudo também está no controle do Eterno. Então o Eterno tinha que fazer, de alguma forma, a separação do povo, porque o povo estava pecando, não era Shilomo que estava pecando, não. O povo estava imerso na idolatria. Então eles tinham perdido o mérito de morar em Eretz Israel. Quando o povo vai entrar em Eretz Israel, o que acontece? O Eterno fala, vocês não vão praticar como o povo da terra pratica idolatrias. Derruba lá os postes ídolos deles. Quebra as árvores deles, que é essa árvore maldita de Natal aí que o povo usa até hoje. Não planta essa axerá perto de minha casa. Isso é um axerá o nome. É um pinheiro, axerá. Então, o povo tinha que ser o quê? Dividido. Para isso, Shilomo tinha que, de alguma forma, derrapar. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. O Eterno, ele usa quem ele quer. Do jeito que ele quer. Vocês querem reclamar? Reclama com o Eterno. Vocês querem achar ruim? Acha ruim de Deus.
Ai, eu não posso falar que Deus errou. Por que você está falando que Davi é isso ou aquilo? Se Davi é um homem elevado que escreveu parte da Torá do Eterno, que hoje os Teilim, meu pai do céu, quando os sábios dizem, se você lê Teilim, é como se você estivesse estudando Torá. A luz que se revela. Tanto que o sábio falou, não estudo, não lê Teilim, eu coloco lá no grupo, o horário. Não lê Teilim no final da tarde até meia-noite. Por quê? Por que eu não posso ler Teilim e nem estudar Torá? Por quê? Porque eu vou abrir muita luz no mundo espiritual, vai chamar os trem para comer. É como se você tivesse, que eu tenho um gatinho aqui na minha casa. Aí eu vou ali no potinho deles e põe a ração. Na mesma hora eles vêm. Eu não chamo o nome deles, não precisa. Eu só pego a ração e põe lá, eles vêm tudinho. Por quê? O cheiro. Quando você lê um Teilim, você solta um cheiro espiritual que as clipãs ficam doidas, querendo comer. E como elas regem esse momento, esse tempo que eu falei, é o tempo que elas estão reinando aqui nesse mundo mais forte, então eles podem lhe machucar para o seu próprio bem. Então não posso de jeito nenhum. Você pode qualquer coisa, só que você aguenta a consequência. Certo? Aguenta a consequência. Para de ficar falando esses nomes que você nem sabe o que é. Porque eu estudo hebraico um pouco, graças a Deus, com a bondade do Eterno, Baruch Hashem. Que eu consegui aprender com os cursos que eu fiz com o pessoal de Israel, né? Tô fazendo um curso também com o pessoal da Emunah Shelemah. Estou fazendo cursos online e cursos na própria YouTube. Você pode achar grátis. Se você colocar o tetragrama com as nekudot, com os pontos vocálicos, e você estudar hebraico, você sabe ler, mas não leia, por favor, não leia. Não é essas palavras que eles falam, Yahua, Yashua, e não sei o quê, isso está tudo errado. E para de querer saber mais do que o povo do Eterno. Para com esse orgulho, essa gavá. Aprende com David, seja humilde. O Aitofel, o traidor, inclusive o ave que Davi fala para poder não deixar morrer em paz, morrer em velhice em paz, porque é um traidor, e porque ia fazer a mesma coisa com Shlomo. E Davi instrui o filho dele para ser duro com ele, porque senão ele ia... lá o cara, meu irmão. Ou mata ou morre. Não tem essa de moleza, não. E o Aitofel, que é um traidor, que também juntou com o Yoav lá para botar o Adonaiá, acho que é o nome do menino lá que queria ser rei, no lugar de Shilom. Enquanto o pai estava morrendo na cama, ele se levantou contra o pai lá e fez algazarra para ser rei. Esse Aitofel, ele ensinou uma palavra para Davi, um ensino de Torá para Davi. Davi chamava ele de meu mestre, meu rabi. Rabi significa meu mestre. Chamava ele de Rabi. David, que é um homem do Eterno, vamos colocar assim. Sim, voltando ao negócio de Batseba, é tanta coisa, eu vou terminar com Batseba. Então, David era a alma gêmea de Batseba. Quando David vê Batseba, mas ele veio tomar banho sem roupa. Gente, aquilo é um código. Ela toma banho sem roupa, ele ficou com safadeza e vergonha. Não! Esse sem roupa que ele viu Batseba, é quando ele vê a alma de Batseba. Quando Havá e Adam estavam no Gan Eden, eles estavam nus e não se envergonhavam. Então Havá e Adam é sem vergonha. Não, gente, isso é código. Então você tem que aprender com o povo do Eterno. Se você não sabe, é porque você fica com antissemitismo contra o povo do Eterno. Não gosto de ortodoxo. Yeshua era ortodoxo. O que é ortodoxo? Ortodoxo é a pessoa que faz as coisas corretas diante do Eterno. Eu não estou dizendo que não tem erro no meio dos ortodoxos de hoje. Tem. Como eu disse, tem erro em qualquer pessoa. Você não vai seguir o erro. Você vai seguir o que está na Torá. Se não tiver na Torá, você não segue. Mas não vai dizer que eles estão do diabo. Não, porque não são. Então, David, ele viu ela nua. O que é ver ela nua? Ele viu a alma dela. Ele viu que ela é a alma gêmea dele. Ele viu que ela... Porque David, ele queria construir o templo para o Eterno, a casa de Deus. E Deus proibiu ele. Falou que não, que ele tinha sangue nas mãos. Mas Davi é um assassino, tinha sangue nas mãos. Gente, sabe o que é? Eu já expliquei aqui no canal. O que é o sangue das mãos de David. David não era assassino, nunca foi. David mandou matar Uriá. Calma, a gente vai chegar lá. O sangue nas mãos de David... é o sangue de todo o povo de Israel. Por quê? Porque Davi era tão elevado como Moshe Rabbeinu também era.
Tanto que Moshe foi proibido de entrar na terra por isso, porque se ele entrasse na terra e ele levantasse um templo, o templo que Moshe fizesse não poderia ser derrubado. E nisso, o povo que ia ser morto todinho, para o templo poder permanecer. Já os templos que foi feito por outras pessoas, o Eterno derrubou, para não matar o povo, para não exterminar o povo. Porque o povo não merece o Eterno com a teimosia deles. Não é todo o povo, mas grande parte do povo. Aí você não vê aí o povo de Deus como é que é? Quer idolatria, quer trindade, quer moleza, não fazer os mandamentos. Eles querem isso, eles não querem o Eterno. Então, Davi, ele viu ela nua, ele viu ela sem roupa, ou seja, ele viu a alma de Batseba. Ele viu que Batseba era a mulher perfeita para ele, ou seja, era a alma gêmea dele, que dessa mulher ia nascer um filho que ia construir a casa de Deus. Porque a promessa foi essa, você não, mas teu filho vai. Então ele viu nela a mulher, então ele tinha que correr e fazer um filho nessa mulher. Já que ela era uma gêmea dele, ele apressou, Davi passou o carro na frente dos bois. Foi o problema de Davi foi esse foi o erro de Davi. Porque, mas ela não era casada? Calma. Por isso que eu falo, vai estudar com sábios. Toda mulher de Israel, que era mulher de soldado de Israel, quando o soldado saía para a guerra, ele não era assim uma guerra de eu vou ali e volto. Não, era anos ó na guerra e ninguém sabia se ia voltar, porque era uma guerra pau a pau, meus irmãos. Não era guerra de drone, não. Não era de drone, não. Era de espada. Era corpo a corpo. Então, o que é que o homem fazia antes dele sair? Ele fazia uma carta de divórcio, ele fazia um get. Ele deixava a carta de divórcio escrita, assinada, com o direito da mulher, como se a mulher, se caso ele morresse lá, já tinha todo o seu direito. Porque a mulher, no judaísmo, a mulher tem direito nada. Tem, ela tem o direito das coisas do marido dela. Ela não leva herança do pai, mas ela leva herança do marido. Tá vendo como é importante estudar a Torá oral? Porque na Torá diz que a mulher não pode levar a herança do pai. Não pode. Por quê? Porque ela vai casar. Então ela vai levar a herança do marido. E que hora que ela leva a herança do marido? No divórcio dela. Ou no próprio documento de casamento. A Ketubá. Na Ketubá já consta quanto que o marido tem que dar para ela caso o marido falte a ela, morra, ou o marido divorcie dela. É $20 mil, é $30 mil, é $40 mil, sei lá, quantas posses dele permitir. Casamento judaico é assim. Então, Batseba, ela estava divorciada de Uriá. Contudo, Uriá estava vivo. Mas o divórcio estava assinado. Então, Davi foi, pegou ela e fez o fim. Pronto, porque Davi foi afoito, queria logo resolver essa questão. Eu não posso perder essa mulher de vista, ela é a minha alma gêmea, é ela que é a mãe do filho que vai construir. Tanto que quando o menino morre, Davi jejuma 7 dias. Sem comer e sem beber durante o dia, é claro, de noite ele come. Mas sem comer e sem beber 7 dias, para ver se o menino não morre, porque o objetivo dele é o menino. Mas como ele teve o erro também, de além dele ter passado o carro na frente dos bois, ele ter pegado Uriá e mandado para a guerra de uma maneira que fosse mais perigosa para ele poder morrer. Por quê? Porque, olha só, Uriá vem. E aí, o que ele faz? Uriá voltou, ele está vivo. Então, para que não seja envergonhada a Batseba, eu vou fazer com que ele vá se deitar com ela e assim o filho fica como fosse dele. Você vê, um erro acaba causando outro. Um abismo chama outro, não é assim? Então ele manda o homem, mas o homem era tão fissurado em guerra, o homem não gostava, pensa comigo, Davi deitou com Batseba uma vez e ela engravidou. Os sábios dizem, vai estudar Torá oral, os sábios dizem que Uriá nunca tinha tocado em Batseba. Batseba era virgem. Uriá era uma pessoa que não gostava da coisa, vamos botar assim. Então, tanto que Davi insiste com ele, vá para sua casa. Ele, não, eu não posso porque eu não vou deixar meus irmãos, eu vou dormir. Dormiu na porta do palácio, gente, no chão, para não ir para casa cuidar de sua esposa. Esse homem não é normal. Tudo bem, nem por isso ele merece morrer. Mas não tinha outra saída, porque ele ia voltar para a guerra, que ele não foi na casa dele. O único jeito para a mulher não ser apedrejada era ele morrer. Então, Davi faz a carta para Joabe, inclusive Joabe, né, o general, para colocar ele na linha da frente. E ele morre na guerra.
Mas é o destino que ele mesmo procurou. Porque Davi falou para ele ir para casa, ele não quis. E Davi, então, casa com Batseba. Para poder cuidar do filho, que é o objetivo dele, é aquela criança. Claro que ele não vai maltratar, ele nunca maltratou Batseba. Mas o objetivo dele é a criança. Mas o Eterno vai tirar a criança dele. Porque uma vida por outra vida me dá, que nega de me dá. O Eterno já puniu Davi. Quem sou eu para ficar punindo Davi hoje? O Eterno já puniu Davi. O Eterno tirou o filho que ele tanto queria. O que ele mais queria, que era aquele filho para construir a casa do Eterno. Davi, ele dedicou a vida dele toda a Deus. Davi nem dormia, meus irmãos. Davi, ele deitava meia hora, os sábios dizem, e acordava, já ia estudar a Torá, fazer teilim, louvar o Eterno. Davi era um homem de guerra, de batalha, ele nunca perdeu uma batalha. A única batalha que Davi perdeu foi quando ele contou o povo. Ah, Davi contou o povo. Isso aqui. Moshe também contou o povo. Você não erra? Porque você está julgando Davi. Cuidado. Quando a gente julga alguém, aquele julgamento vem na mesma proporção para nós. Se o rei Davi é chamado pelo Eterno de meu servo, se a casa do Eterno é chamada casa de Davi, é porque Davi é de Tzadik, porque Davi fez techuvá, porque Davi honrava o Eterno, porque Davi merece a honra de seu povo também. Nós cantamos todo Shabbat, Davi, Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. David Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. David Melech Israel, Chai, Chai, Vekayam. E tantas outras rezas, e todos os Teilim. Tudo autoria de quem? De David Melech. Baruch Hashem. Então, nessa caminhada que eu tive, eu encontrei pessoas que falavam mal do Sadik também. Falavam mal do povo judeu, falavam que os povos judeus é nova ordem mundial, que está por trás não sei do quê. E, gente, isso é loucura. Desapega dessas loucuras. Sabe o conselho que eu dou para vocês? Se não for Torá, não quero. Se não tiver na Torá, não serve. Torá não é só escrita. Torá é Torá oral. Torá é Torá escrita. Torá é os sábios de Israel. O povo de Israel é o povo do Eterno. Os sábios, mas eles não acreditam em Yeshua. Porque tem que ser assim mesmo. Isso é normal. Como Yosef ficou lá e eles não acreditavam que era, não sabia que era Yosef. Isso é do Eterno, é plano do Eterno. Tanto que hoje, né, eu também falei lá no grupo com o irmão, Yeshua não tinha que perdoar nada para ninguém. Yosef também não tinha que perdoar. Os irmãos me perdoam. Perdoar o quê? Yosef fala o quê para eles? Isso foi do Eterno, para que eu viesse na frente, preparasse alimento para vocês, para que vocês vivessem, meus irmãos. Isso é plano divino. Yeshua ir morrer no madeiro e ser vituperado até hoje do jeito que ele é plano do Eterno para quê? Para ele resgatar Efraim. Se Yeshua não estiver no meio das nações, as nações não vão ver a luz da Torá. Você e eu somos frutos de Yeshua. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui, né? Se vocês tiverem mais questões, não fiquem tristes comigo por eu falar essas coisas. O que eu quero é que você abra seus olhos e esqueça essas lamúrias e conversa fiada de gente que não quer nem lá, nem cá, tá em cima de muro. Tem a anedota do muro. Vou contar para vocês aqui para terminar. Diz que o homem estava em cima do muro e tinha um povo do lado de lá chamando, vem, desce, vem ficar mais a gente. Ele, não, vou não. Aí o povo, vem moço, vem, desce daí. E ele, não. Aí quando ele olhou para o outro lado, tinha vamos botar aqui, né? Tinha um diabo do outro lado. O diabo quieto, falou nada. Aí ele olhou assim pro povo, falou, vem moço, vem para ficar mais nós. Aí o diabo quieto. Ele, por que você não chama eu para ficar do seu lado? Eles ficam chamando eu para lá, por que você não chama? Ele falou, você já tá do meu lado. O muro é meu. O engano também está nesse meio. Eu já falei, o morno vai ser vomitado. Para de loucura, de querer saber o nome de Deus, que você não vai saber. E se você souber, não fala, por favor, para você não morrer. Entendeu? E para com essa coisa de achar que o judeu, porque não crê em Yeshua, eles são do diabo. Não tem isso. Todo mundo tem erro. Eu não estou dizendo que eles não têm erro. Eles têm erros também, exageros, certo? Tem uns que são hipócritas, assim também como cá também tem gente hipócrita em cima do muro. Gente com problema e pecado tem de tudo quanto é lugar. Mas você, meu irmão, tem que entender que para o seu próprio bem, fique com a Torá. O Eterno fala,
Eu coloco para vocês, diante de vocês, a vida e a morte. Ele não fala assim, eu ponho a vida, a morte e o meio. Não! Eu coloco a bênção e a maldição. Brachaklalá. Escolhe a vida para vocês viver. Vai para o lado do povo do eterno. Esquece negócio de MEI. Esquece voltar para trás também. Baruch Hashem. Bendito seja o eterno. Eu vou deixar o link da nossa congregação aqui no vídeo. E peço aos irmãos que deixem um like. E compartilhe esse vídeo com essas pessoas que você conhece, que fica nem lá nem cá. Nem assume o judaísmo. Porque o judaísmo eu já expliquei. Judaísmo nada mais é do que a religião dos judeus. Os judeus é Israel. Israel é o povo de Deus. O serviço divino verdadeiro está com eles. Nós não tem que estar no meio inventando um novo serviço, novo nome, novo maneira de pensar, rejeitando o sadik da Torá, dizendo que eles também erram, não sei o quê. Gente, vamos entender. A vontade plena do Eterno é para ser seguida por seu povo. Os mandamentos do Eterno são luz. Luz. David falou isso. Os mandamentos são luz para o meu caminho. Lâmpada para meus pés. David falou que aquele que fica plantado, aquele que estuda mandamento dia e noite, está plantado junto do ribeiro de água que dá fruto na estação própria. Tudo isso é David. Jamais você pense mal de David. David é pai de Yeshua. Nunca pense mal do Sadiquim de Shilomo. Shilomo morreu Sadik. Ah, mas ele teve... E daí? Aquilo foi acordos que ele fez de paz. Ele não andava todo dia 10.000 horas em cima de mulheres. Gente, não pensa umas coisas dessa. Isso é bobagem. Shilomo amou uma mulher, a Sulamita. Era a mulher que ele amava. Assim como David amou uma mulher, Betsheva. Eles tinham os compromissos deles. Essa questão de casar, pai Yaakov casou com 4 mulheres, e aí? Ah, pai Yaakov não é justo diante de Deus. O quê? Pai Yaakov é chamado de perfeito? O homem é chamado de perfeito. Tinha 4 mulheres. Não vamos ter esses olhos com maldade, uma visão com o olho dos povos da terra, pagãos. Olha para as coisas com santidade. Como que a pessoa realmente age nos padrões da Torá. Baruch Hashem, não queira saber mais do que o povo do Eterno. Não queira. Seja humilde. Sente para aprender do povo do Eterno. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Elohim.